Olá, esta é a apresentação da disciplina Teoria Geral do Processo e Direito Processual Civil 1. Meu nome é Daniel Ishihara e a gente vai tratar hoje de 6 tópicos para essa apresentação. Primeiramente, tratando dos dados da disciplina, saibam que aqui a gente tem 2 matérias em um só semestre. A gente vai ver a Teoria Geral do Processo e a primeira disciplina da cadeira de Processo Civil, que é o Direito Processual Civil 1. As siglas que costumam ser utilizadas é de TGP, DPC-1. Para fins de resumo, a gente pode tratar da disciplina apenas como DPC-1, é o Direito Processual Civil 1, que dentro dela, introdutoriamente, a gente também trata de teoria geral. A carga horária da disciplina é de 60 horas aula, então teremos 20 encontros de 3 horas. Mais adiante eu explico para vocês que alguns encontros, como este primeiro, não são presenciais, eles são à distância. Nosso período é noturno e vale destacar também que logo no primeiro dia de aula vocês têm acesso a um calendário da disciplina, uma planilha do Excel onde eu coloco as datas das nossas aulas, a explicação se a aula é em EAD ou presencial, o conteúdo que é ensinado naquele dia e se houver alguma avaliação, essa avaliação já é indicada nesse calendário, inclusive com o percentual da sua nota que aquela avaliação vai compor. Dessa forma vocês podem se organizar conforme os interesses de vocês para estarem mais presentes e mais atentos nessas datas em especial. O segundo tópico é o nosso conteúdo. O conteúdo da ementa é dividido em 4 etapas: competência, ação, processo, sujeitos do processo e os atos processuais. Além disso, a gente ainda tem alguns tópicos acessórios. A nossa teoria geral ela vai ser explicada juntamente com o direito processual civil 1. Então a gente não vai ter um começo de semestre cheio, carregado de teoria, sem que vocês tenham qualquer tipo de contato com a prática. Então a gente já vai lidar com o direito processual civil 1, com a prática, e durante, à medida que for necessário o conteúdo teórico, durante esse semestre a gente trabalha a teoria geral do processo. Além disso, não consta da ementa, mas juntamente com competência a gente também vai trabalhar jurisdição. É um conceito essencial na nossa tríade de jurisdição, ação e processo. Vamos tratar desse assunto muitas vezes este semestre. E esse conteúdo vai ser aplicado também, apesar de não constar na ementa, mas podem contar com esse aprendizado também. O terceiro tópico que a gente vai trabalhar é exatamente a apresentação das aulas à distância. Em novembro de 2019, o MEC autorizou que 40% da carga horária do nosso curso possa ser aplicada à distância. Então, de forma cautelosa, o IESB está começando ainda a programar essas matérias, e no nosso curso, por exemplo, teremos poucas, bem menos que 40% da nossa carga horária, né, sendo em EAD. A maior parte das nossas aulas continuarão sendo presenciais. E à medida que a gente for avançando, a gente pode ir experimentando um pouco mais de EAD. Algumas aulas em EAD vão ter esse formato de slides comentados no trecho teórico, em outras vão ter a videoaula. Mas o que vocês precisam saber é que essa é só uma das etapas. Eu costumo dividir as minhas aulas à distância em 5 etapas. A distância são as 4 primeiras. A primeira etapa é de apresentação de um case ou de um problema jurídico, ou seja, vocês começam aprendendo um problema real, um problema que os advogados enfrentam. E aí, a partir desse problema, a gente sente a necessidade de conteúdo. Então, o segundo passo é o de buscar essa teoria. E aí vocês vão recorrer a diversos materiais. O material que eu apresento introdutoriamente, assim como faço agora, é de slides comentados ou então uma videoaula gravada por mim, que assim vocês vão ter uma espécie de guia. É óbvio que em uma aula rápida a gente não consegue passar o conteúdo por completo, mas vocês já vão ter uma noção de onde prestar mais atenção, qual roteiro de estudo vocês vão seguir e algumas dicas em especial que a gente consegue passar, que muitas vezes em um livro fica mais difícil de se perceber. Essa é a segunda etapa. A terceira etapa costuma ser a que exige mais dedicação de vocês, exige mais tempo, que é a das leituras recomendadas. A gente vai ter então leitura de livros de doutrina, leitura de legislação,
leituras de peças processuais, e é aí que vocês mais vão aprender. Não é no resumo do professor, não é numa apostila, é realmente na leitura de diversos casos. E essas leituras a gente vai recomendar também no roteiro da aula à distância. Por último, para finalizar a aula, sempre teremos exercícios, sempre teremos testes, sempre tem então alguma parcela da composição das notas de vocês, seja na 1, seja na 2, a nota vai sendo composta à medida que o semestre vai correndo, e toda aula à distância vai ter uma parcela em testes e em exercícios. Por fim, uma etapa não virtual é a quinta etapa. Na aula seguinte a uma EAD, a gente tem um encontro presencial e a gente recapitula o que aconteceu na aula em EAD de forma rápida, sana dúvidas de forma presencial, e então a gente continua com o conteúdo da aula seguinte. Então o conteúdo EAD nunca fica apenas à distância, a gente acaba levando para a sala de aula na aula seguinte. Caso vocês tenham dúvidas, vocês têm a oportunidade de tirar virtualmente por e-mail ou mensagens em redes, ou então simplesmente levar essa dúvida para a sala de aula na semana seguinte. O quarto tópico são as avaliações. Costuma ser uma pergunta bem recorrente quando a gente apresenta a disciplina. As avaliações, tanto na 1 quanto na 2, vão ser compostas da mesma forma. Em primeiro lugar, teremos as provas presenciais discursivas. Elas acontecem normalmente em uma semana designada pelo IESB como sendo uma semana de provas. E então ali a gente tem a composição de 50% da nota de vocês. Essa prova presencial discursiva, ela contém questões discursivas, são questões subjetivas. A segunda composição costuma ser 30% da nota de vocês, vem dos testes online, os testes feitos via Blackboard, a ferramenta oficial do IESB para realização de provas. É importante que vocês dominem essa ferramenta. 30% da nota de vocês vem de testes online. E, por último, a gente tem as atividades de teoria e prática, chamada por alguns mais recentemente de metodologias ativas, que vai compor aproximadamente 20% da nota de vocês e avaliada das mais diversas formas, inclusive com testes online, produção de peças, preenchimento de peças processuais ou resolução de problemas jurídicos, dependendo das atividades, dependendo das aulas que a gente for percorrendo ao longo desse semestre. E tanto na 1 quanto na 2 seguiremos esse roteiro. Em penúltimo ponto, a gente vai falar do material de estudo. Então, em primeiro lugar, a gente tem as aulas, tanto as presenciais quanto as aulas à distância. O principal, a gente tem a leitura das doutrinas recomendadas. Então, vocês podem ver aí a bibliografia básica recomendada e uma bibliografia complementar. São todos excelentes livros, eles estão à disposição na biblioteca do IESB. Gosto muito do livro do Humberto Teodoro Júnior, gosto também do livro do Fred Didier Júnior. A biblioteca do IESB tem muitos exemplares desses livros. Aproveitem a biblioteca que está à disposição de vocês. Além da bibliografia, além dos livros, a gente também vai ter vários links, seja para vídeo aulas, seja para vídeos, seja para explicações em gráficos, seja para artigos. A gente encontrando na internet conteúdo de qualidade, vocês terão a indicação desses links para complementar o estudo de vocês ou para facilitar o estudo de algum tópico mais complicado, ou mesmo para demonstrar como acontece na prática algo que a gente estudou na teoria. Por último, quem é o professor Ishihara, né? Eu venho de um bacharelado na UNB, me graduei então em 2005, depois disso fiz 2 pós-graduações e fui para os Estados Unidos numa bolsa para completar o meu mestrado. Então, após esse mestrado, voltei ao Brasil quando tomei posse em meu cargo efetivo na Câmara Legislativa. Passei rapidamente, ainda em estágio probatório, me tornei diretor da Câmara, depois fui para o governo do Distrito Federal como subsecretário de Estado, depois atuei também como chefe da assessoria jurídico-legislativa e enfim, isso em 2 secretarias de Estado no Distrito Federal.
e desde 2005, então desde da minha formatura, tenho atuado na advocacia. São agora em 2020, são 15 anos de advocacia. É uma advocacia ainda iniciante, é uma advocacia de muito estudo, muito aprendizado. Espero aprender muito com vocês e vamos compartilhar muito conhecimento durante esse semestre. Nesse ano fui Nesse ano de 2019, fui convidado pelo governo japonês para um intercâmbio de conhecimentos e intercâmbio de contatos, para estabelecer uma rede então de contatos acadêmicos entre Japão e Brasil, e retorno de lá com muitas novidades de processo civil, como também da área de atuação do meu escritório em administrativo, para compartilhar. Nesse ano agora de 2020 também fui eleito pelos membros da Sociedade Imensa para compor a diretoria dessa sociedade, o que muito me orgulha. E, enfim, teremos aí um semestre bem proveitoso pela frente. Deixo à disposição os meus contatos. Acesse o meu e-mail mais de uma vez por dia, podem enviar e-mail. Ele está aí na tela, ishihara.daniel@gmail.com. Podem falar comigo através das redes, qualquer canal é canal possível de contato. E também teremos aulas presenciais, sintam-se à vontade para conversar comigo. E, enfim, essa primeira aula é à distância. Na semana que vem teremos uma aula presencial. Volto a apresentar alguns desses tópicos e tirar dúvidas, eventuais dúvidas que vocês tiverem em relação à disciplina. Sucesso a todos nesse semestre.